Olá, amigos! Na entrevista de hoje eu tenho aqui um grande amigo, Eduardo Machado. O Eduardo é trombone solo da Orquestra Sinfônica Brasileira, é trombone solo da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, é integrante do Quarteto Trombonismo e também é integrante do Trio Brasileiro de Trombones, juntamente comigo e com o Ricardo Santos. Eduardo, queria começar esse bate-papo aqui fazendo algumas perguntas bem simples para você, e a primeira delas seria: quantas audições você já fez, se você consegue se lembrar? Sim, a primeira audição profissional que eu fiz foi para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Depois eu fiz uma para a Orquestra Sinfônica da USP, 3 audições para a Orquestra Sinfônica Brasileira e uma audição para o Teatro Municipal de São Paulo. Foram 6 no total. 6 no total. E você consegue se lembrar de quantas delas você passou? Você passou no... Eu passei no Teatro Municipal e na USB. Não, são 7, na verdade, porque eu também fiz uma audição para a Orquestra Baquiana Filarmônica do maestro João Carlos Martins e eu passei também. Ah, tá, ok. São 7 audições, então. 7 audições. Muito bem. E dessas audições que você já fez, você consegue se lembrar qual que foi a mais difícil? A mais difícil, eu acho que a mais difícil para mim, pessoalmente, foi a última, que foi no Teatro Municipal, porque eu fiz já trabalhando. Porque antes das outras audições eu era só estudante. É claro que trabalhava vez ou outra, mas não tinha um emprego fixo que me exigisse tanto. Então eu tinha bastante tempo para estudar. E essa última eu tive que conciliar, tentar administrar melhor meu tempo para poder me preparar para a audição. Deu certo, mas foi um pouco estressante. Entendi. Com relação a uma audição, o que você acha que é mais difícil? Mais difícil, não. Por exemplo, você acha que é mais difícil preparar os trechos orquestrais ou a peça de confronto? Porque normalmente nas audições aqui no Brasil a gente tem que preparar uma ou duas peças, né? E depois vários excertos orquestrais, né? Eu acho que a dificuldade é justamente tocar as duas coisas. Você tocar como solista e depois ter que tocar como um membro do naipe, tocar os excertos. Porque como solista você tem uma liberdade, né? Embora você tenha, para prova, você tenha que seguir estritamente o que está na partitura para mostrar para a banca que você é capaz de seguir a partitura, mas você tem uma liberdade de tocar da sua maneira. E os excertos de orquestra, quando chega normalmente na terceira fase aqui no Brasil, o maestro pede, você tem que ter uma maleabilidade, vai ter que tocar mais rápido do que você gosta, ou menos rápido. Eu acho que a dificuldade é você conseguir preparar tudo. Não sei se tem alguma coisa específica que eu tenho mais dificuldade, não. Você consegue se lembrar de como foi a preparação que você teve para fazer a prova da OSB, por exemplo? Qual das 3? Talvez a última que você passou, né? A última foi a minha melhor preparação, inclusive. Eu já tinha acabado a academia, então eu já tinha passado por audições simuladas na academia, porque a gente tem na academia do OSESP, né? Eu estudei na academia. No terceiro, no quarto, eu fiquei um semestre a mais, 5 semestres, a gente faz audições simuladas. Então eu já tinha passado por esse processo de estudar para a prova e eu já tinha bolado o meu jeito de estudar para a prova. Eu aprendi como eu preciso fazer para me preparar. E nesse meio tempo eu também já tinha feito 2 provas na OSB. Então eu acabei encontrando um jeito, e eu tinha muito tempo, né? Eu estava nessa época tocando só na Orquestra João Carlos Martins, não tocava muito. Então eu tinha o dia inteiro para estudar. E aí eu consegui me preparar muito bem, dividir meu tempo, estudar detalhadamente, gravando os trechos, ouvindo, sabendo o que eu precisava melhorar, o que não precisava. Entendi. Você falou duas coisas bem interessantes. A primeira é com relação ao estudo na academia do OSESP, que lá tem as audições simuladas, né? E a segunda parte é com relação ao seu plano, seu próprio plano de estudos. A primeira pergunta que eu vou te fazer é se você acha que fazer audições simuladas te ajudou, se você sente que ajudou você fazer as provas que você fez depois. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, isso ajuda demais, assim. Você vai aprender a conhecer seu corpo, mas na hora da prova, só que sem ter nada a perder, porque você está fazendo uma audição simulada, você pode tocar para seus amigos, é um jeito de você se conhecer, passar por esse estresse, que uma prova é estressante, né? Pode mudar a sua vida, ganhar um emprego, um bom emprego, mudar de cidade, de repente, de país, e a audição simulada ajuda você a se conhecer.
Bom, então seguindo para a segunda parte da pergunta, você falou que criou um jeito próprio de estudar para as audições. E como seria esse jeito próprio? Não, eu separava os trechos, por exemplo, ou a peça que eu tinha mais dificuldade. Então eu começava o meu dia e fazia o contrário. Eu começava o meu dia, fazia um bom aquecimento. Uma coisa que para mim funciona muito é trabalhar o ar, porque quando eu estou estressado, assim, nessa situação de estresse da audição, a primeira coisa que acontece é o fluxo de ar não se manter estável, ou você fica tenso. Então, o que eu costumo fazer é estudar bastante, soltar o ar relaxadamente, tentar inspirar bastante, encher bastante o pulmão de ar e soltar. E o que eu fazia? Eu separava os trechos que eu tinha mais dificuldade, ou a peça. No caso, o Fernando Davi, para mim, é uma peça não é tão fácil de tocar. Quer dizer, hoje em dia é mais fácil, mas não era tão fácil. Então eu pegava todas as peças que são mais fáceis para mim e tocava logo de cara. Uhum. Tocava de cara, passava só para relembrar e depois eu pegava cada um trecho mais difícil, eu ficava estudando, gravando, ouvindo, voltava tentando isso, uns 2 meses antes da prova, eu fazia isso todo dia. Até esses trechos começarem a entrar para o começo, de começarem a ficar fáceis também. E é isso, isso é o que eu fazia. Aí, uma vez que ele é fácil, separava as coisas difíceis para estudar mais e eu aproveitava para tocar as coisas. Porque depois para tocar as coisas que são fáceis, depois que já estudou muito com a boca difícil, pode ser que fiquem difícil porque você está com a boca cansada e você já começa a inculcar que isso, pô, mas era fácil, agora não está saindo, mas às vezes é porque você já estudou tanto. Então o que eu fazia era isso, eu pegava as coisas fáceis, tocava logo de cara, porque era a primeira vez ou segunda vez já saía tudo, e começava a estudar depois as coisas mais difíceis. Entendi, isso é muito interessante, hein? E uma outra pergunta que me veio aqui agora é o seguinte, você estudava todos os excertos todos os dias? Tocava os fáceis e depois passava... Sim. Entendi. E quantas horas você estudava mais ou menos por dia, então, nesse momento aí, nesse período que antecedia? Nessa prova, para fazer a prova da USB, era o dia inteiro, eu não sei precisar em horas não. Porque eu não trabalhava muito e eu ficava o dia inteiro estudando. Não quer dizer que é o tempo inteiro tocando trombone, mas é durante o dia todo que eu tocava trombone. Agora, uma coisa que eu fiz também, que eu tenho que ressaltar, era na semana da prova da USB, se eu não me engano, a prova foi no fim da semana, sexta-feira, quinta-feira, e a prova era de manhã. O que eu fiz a semana inteira, eu fui para o Rio um dia antes, na quinta, à tarde, dormi e no outro dia de manhã era a prova. Então, o que eu fiz? Na segunda-feira eu acordei de manhã, fui para a Sala São Paulo, na época eu morava perto da Sala São Paulo, fiz meu aquecimento como se estivesse fazendo a prova e toquei a prova inteira. Do mesmo jeito, era o Davi, o Grundal, tinha o Martin também. Aí dava um intervalo, como se fosse eles decidindo, a banca decidindo, começava os trechos. Fiz segunda, terça, quarta e quinta de manhã antes de ir para o Rio. Eu fiz isso e não estudava mais durante o dia, porque isso para mim já era o suficiente para manter minha boca em dia. Então eu fazia o aquecimento e tocava a prova. Não estudava tanto, ou seja, chegou na sexta-feira, minha boca estava fresca para fazer a prova e meu corpo estava acostumado naquele horário da prova a tocar a prova. Então você fez isso segunda, terça e quarta e na quinta também, antes de ir pro Rio. Entendi. Então você estudou, mesmo um dia antes da prova, você também Eu fiz o aquecimento e toquei a prova. Entendi. Você acha que tocar muito na semana que antecede a prova, você acha que isso te prejudica ou... Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que tentar chegar no máximo na prova, né? E às vezes, para mim pelo menos, se você gasta muito já na semana, eu chego a um ponto... Parece que perde. Você vai estudando, chega num ponto, se você passa ele, de querer estudar muito, eu não sei como é isso fisicamente, mas você perde. Em vez de só acumular, chega numa hora que passa do ponto, né? Entendi. Tá. E você conseguiria sugerir um plano de estudos para quem pretende se preparar para uma audição? Você conseguiria definir quais seriam, assim... alguns pilares, assim, o que é importante? Eu dizendo como banca, eu também já, depois que eu entrei na USB em 2011, eu participei de várias bancas, agora no teatro também, e tem algumas coisas que a gente nota, assim, logo de cara, o que a banca quer ouvir do candidato? A gente quer ouvir
em inglês eles chamam dos 3 T's, que é time, você tocar em tempo, você conseguir seguir, porque na orquestra você vai tocar com 100 pessoas, se você não tiver o seu ritmo constante, você vai atrapalhar os outros. Tune, que é afinação, você precisa ser afinado, então, e tone, que é a qualidade do seu som. Essas são as 3 coisas que a gente quer ver as qualidades do candidato logo de cara, assim. Você não precisa ser o cara mais musical do mundo, mas se você for um cara afinado, for um cara que toca no ritmo e tiver um som bonito, com certeza você vai passar para a segunda fase. A segunda fase, você vai ter que mostrar estilo dos trechos. Não adianta você querer tocar o Mozart com o mesmo som que você vai tocar a terceira de Mahler, o Strauss, que nem você vai tocar o Berlioz, é diferente. E você tem que ser maleável. Na terceira fase, normalmente, o maestro vai interagir com você. Então, uma dica também é nunca tocar nada o mais piano que você consegue, logo de cara, nem o mais forte que você consegue, nem tocar o mais rápido que você consegue, porque o maestro pode pedir isso depois para você. Só para te testar, o maestro pode chegar e falar, você tocou o Guilherme Tell, agora vamos na minha mão, um pouco mais rápido. Se você já gastou tudo antes, o mais piano. Quem ganha a prova não é quem toca mais piano, nem o mais forte, é quem toca mais controlado. A gente precisa, o músico para sentar do seu lado, tem que ser um cara que você sabe que você pode confiar. Então você sabe que o cara, se precisar tocar mais rápido, vai tocar, mais devagar ele vai tocar. Então é isso que você tem que mostrar na prova, eu acho. Uhum. Entendi. Legal. E como que seria então o estudo para conseguir tocar dessa maneira que você disse, para ter esse controle? E também assim, como você disse antes, né, fazer uma audição é algo estressante, é algo cansativo, né? E quando você fez essa audição para o OSB, você, na semana que antecedeu a prova, você tocou só a prova todos os dias e não estudou mais, porque é algo que realmente traz muito cansaço, né? E o que você recomenda para poder trabalhar essa parte que eu diria talvez muscular ou a parte técnica, física do corpo para poder estar bem para fazer uma prova? Programação, eu acho que isso é a gente vai entrar, não sei se você já vai querer falar disso, mas isso é um problema quando você já está trabalhando muito e se preparar para a prova. Que às vezes você não tem o tempo para você conseguir, às vezes tem um ensaio no dia da prova e você não consegue chegar fresco como deveria na prova, ou tem que tocar alguma coisa que é pesada, já você não tem como mandar um substituto. Então eu acho que o principal é se programar e se conhecer. Isso é o que serviu para mim. A prova era tão pesada já, tinha que tocar 3 peças, mais um monte de trecho, que isso já deixava minha boca boa. Já me deixava confortável, não passava do ponto. Pode ser que para outras pessoas isso falte se estudar. Mas o que eu acho que você tem que fazer é uma programação para você não ter dúvidas na hora de chegar na prova. O que acontece, já é muito estressante tocar na frente dos outros e tentando conseguir um emprego. Se você tiver dúvida que alguma coisa pode não estar saindo, se não estiver saindo já quando você está estudando, a chance disso na hora da prova não sair é exponencialmente maior. Uhum. Então, o planejamento para não ter dúvida na hora de fazer a audição, ou mesmo na semana. Por isso que eu me preparei tanto antes, e na semana eu só tocava a prova e as coisas estavam saindo. Uma coisa você começa a estudar muito na semana da prova e alguma coisa, de repente, você já começa a ficar ansioso, né? Alguma coisa que começa a não sair, você já vai ficar com dúvida na prova se isso vai acontecer também. Isso acontece comigo. Então, eu prefiro, na semana da prova, faço uma vez o que tem que fazer e para mim é o suficiente. Você falou dessa questão de se preparar para uma prova e se preparar para uma prova enquanto está trabalhando, né? Você se preparou para a prova da OSB quando você tinha acabado de sair da academia da USESP e estava trabalhando muito pouco, então tinha bastante tempo para estudar e se programar. E como é que foi para você fazer a prova do Teatro Municipal de São Paulo? Porque nessa situação você trabalhava na USB, né? Então fazer uma prova ali eu imagino que tenha sido diferente, né, a preparação. Foi diferente porque eu trabalhava na USB e estava com um contrato com o Teatro Municipal também. Então estava tocando em 2 orquestras simultaneamente. E eu já tinha um emprego do teatro, né? Eu já era contratado. Então eu só tinha a perder, não tinha nada a ganhar nessa prova, só tinha a perder o meu emprego. Isso é uma coisa que te estressa também. Mas para mim o mais difícil foi não
não consegui me preparar só para a prova. A orquestra, depende do repertório que você toca, pelo menos comigo, você às vezes tem que tocar coisa que é muito forte, que acaba destruindo sua boca, ou coisa muito aguda, muito piano, que também às vezes endurece um pouco, e aí você não consegue se preparar só para as coisas da prova. Isso para mim foi complicado. Eu lembro que eu tinha tocado terceiro de Mahler no teatro, foi super bem, consegui me preparar a semana, e na prova, que eu não esperava nem que eles fossem pedir de novo, porque fazia um mês que eu tinha tocado com o teatro, me pediram, e foi muito pior do que eu tinha tocado na semana da orquestra, por conta do estresse e por conta de não conseguir preparar. O tempo é fundamental. Se você tem tempo para se preparar para a prova, aproveita o tempo. Falando dessa questão da preparação para a prova, enquanto você já tem um trabalho profissional, a diferença, né? A diferença entre a prova enquanto você é só estudante e quando você já tem um emprego, né? Uma coisa que eu percebi quando eu fiz a prova da USB, a prova que eu passei, na verdade, você passou para primeiro trombone e eu passei para segundo. E um dos membros da banca disse que a partir de um trecho que eu toquei, um excerto, eles perceberam que eu nunca tinha tocado aquilo com orquestra. E isso demonstrou para eles uma certa inexperiência. Apesar de eles terem considerado que eu tinha tocado muito bem na prova, aquele trecho foi um trecho que me demonstrou uma inexperiência. Então, assim, por um lado, quando eu fiz a prova, eu estava mais preparado tecnicamente, mas não tão preparado musicalmente, artisticamente. E você sente que o fato de você já ter uma experiência com orquestra, isso te ajudou em alguma coisa na hora de fazer essa prova do Teatro Municipal? Porque mesmo em meio à dificuldade de tempo, talvez você tinha a experiência do seu lado. Você sente que essa experiência te ajudou ou foi indiferente? Sinceramente, para mim foi indiferente. Para mim, a única coisa que ajudou é que quando tirou o biombo, eu conheci as pessoas que estavam na minha frente. Me deixou um pouco mais tranquilo, assim. Sabia que as pessoas gostavam do meu trabalho, mas eu não acredito nessa coisa de experiência, até porque você, depois que... Eu acho que é uma bobagem isso para quem é banca. Cobrar já a experiência das pessoas. A pessoa, quando passa na prova, ela tem um probatório. Aí ela tem a chance de se preparar semana a semana para aquele repertório, ouvir aquele repertório. O naipe toca de um jeito, você tem que se moldar quem é o primeiro, se é uma prova para segundo, quem é o terceiro, de como tocar. Aqui você vê, fora do Brasil, as pessoas ganhando prova muito novos, né, em orquestras grandes. Isso já aconteceu comigo, com você também. Uma vez, uma desculpa que deram pra gente para não nos aprovar na USB é que faltava experiência para o cargo de primeiro trombone. Mas se você é o melhor da prova, você atinge um nível que, se você tivesse experiência, você passaria. Por que não passar a pessoa? Se ela tem um ano de probatório, você pode aprovar ou não aprovar. Se ela ainda, olhe pelo lado bom, se ela já tem esse nível sendo inexperiente, olha onde ela pode chegar. Então eu não concordo com isso de exigir experiência, até porque você tem um currículo que você, normalmente, você pré-seleciona as pessoas. Se a pessoa está apta a passar do currículo para fazer a prova, não tem por que cobrar experiência, você já viu isso antes. Uhum. É excelente, essa resposta é excelente, esse comentário não tem o que falar. Eu concordo também porque, na verdade, a gente vem de uma geração mais nova, né? E, bom, a gente teve que lidar com esse tipo de pensamento e a gente acabou sofrendo uma consequência de ter se preparado muito para uma audição, fazer a audição, tocar bem, chegar até a final, tocar excertos e depois ouvir que a gente só não passou pela falta de experiência, mas realmente é uma coisa... É um pouco frustrante para quem é o candidato e na verdade a orquestra perde, porque logo depois a gente passou e sempre elogiaram nosso trabalho, quer dizer, eles podiam ter tido a gente antes na orquestra. Uhum. É verdade. Bom, então já fica uma dica aí para vocês que, se vocês ainda não tocaram em uma orquestra profissional, lembrem-se disso, que essa nova geração que está vindo quer exatamente isso, quer dar oportunidade para os melhores candidatos, né? Isso eu acho que é bastante interessante, porque na nossa época isso era bastante difícil, né? Você consegue dizer assim, dentre os excertos que você tem que estudar numa prova, a maioria das provas a gente tem que tocar Bolero, Guilherme Tell, Terceira de Schumann, Valquírias, às vezes tem que tocar Zaratustra e alguns outros trechos. Você consegue se lembrar qual desses trechos ou quais desses trechos eram os mais difíceis para você tocar?
Sim, para mim, as coisas mais difíceis são as coisas mais articuladas, para manter o fluxo de ar, articulação padronizada. Então, para mim, o Guilherme Tell sempre é um daqueles trechos que eu não deixo no começo, que eu vou ter que estudar muito depois. É, às vezes quando tem o La Ladra também, esse é um trecho que às vezes eu tenho que estudar bastante. Eu acho que são os dois principais para mim. O resto, até eu tenho uma facilidade para tocar as notas agudas, para tocar forte também não há problema. Para mim, eu acho que é mais o Davi que eu preciso estudar bastante, para deixar a articulação também padronizada, bonito, tudo no lugar. La Ladra e Guilherme Tell. Entendi. E, bom, você falou que deixa ele para estudar depois. E como que é esse estudo? Você tenta estudar o trecho inteiro ou tenta descobrir onde estão os problemas e estudar, sei lá, talvez mais lento? Ou... As duas coisas. Eu primeiro estudo o trecho inteiro e ali eu já tenho sai um raio-x ali do que não está acontecendo. E aí eu vou tentando descobrir as maneiras, o que eu estou fazendo errado para melhorar. E aí eu vou selecionando por partes. Para mim, o Guilherme Tell, o mais difícil é você tem que tocar uma nota forte, muito tempo, respirar em um curto espaço de tempo e tocar uma escala rápida, toda articulada. E depois já atacar uma nota de novo forte, longa, respirar. Então, essa respiração tem que ser uma respiração rápida, mas cheia, porque você tem muito tempo para tocar coisas fortes. E muitas vezes essa respiração não vem, falta o ar, e aí você começa a ficar tenso. Isso é o que acontece comigo. Então, é isso que eu tenho que trabalhar mais no Guilherme Tell. Entendi. E quando você trabalha, por exemplo, no Guilherme Tell, tocando ele mais lento para arrumar alguma coisa que não esteja saindo como você quer, o que você pensa, o que você busca quando você está tocando mais lento? Só busca fazer as notas certas ou busca alguma outra coisa? Não, eu busco sentir o meu ar passando o tempo inteiro. Tá. Sentir que o ar está passando pela boca o tempo inteiro. Porque o que acontece comigo é a minha garganta tende a querer ficar tensa e querer bloquear a passagem de ar quando tem que tocar esse trecho, porque falta o ar, né? Porque você tem que respirar muito rápido e nem sempre você consegue uma respiração relaxada. Com relação ainda ao estudo do Guilherme Tell, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Quando você vai estudar lento, que você falou que também estuda em um andamento mais lento, quando você vai estudar lento, você tenta pensar no quê, basicamente? No fluxo de ar relaxado. E depois eu vou subir no andamento e tentando continuar do mesmo jeito, mandando o ar relaxadamente e continuamente. Porque como eu disse antes, o que acontece muitas vezes comigo é você não consegue respirar muito relaxado quando está fazendo rápido e falta ar, você acaba tensionando para conseguir manter tudo que você tem que tocar até o fim, mas aí seu ar é menor, a qualidade é pior e a articulação também fica muito pesada. Entendi. E uma pergunta, você sente que o movimento do braço ou o tipo de tensão que você vai ter ali pode ajudar ou atrapalhar? Atrapalhar, com certeza. Para tocar, não só coisa rápida, qualquer coisa, se você deixa o seu braço tensionado, né, você dificulta a expansão da caixa torácica. E fazendo isso, você com certeza vai respirar menos. Você vai ter que fazer mais força para respirar, vai entrar menos ar. Quanto mais força você fizer para respirar, menos ar vai entrar, porque você está tensionando o seu corpo, e na verdade seu corpo precisa estar relaxado para expandir e entrar muito ar. Então, com certeza, se você tiver com o braço tensionado, não vai ser de ajudar não vai ser benéfico não. Entendi. E uma pergunta aqui, mas e se o braço estiver muito relaxado, muito mole, isso vai ajudar? Pode... Não, o braço tem que ser preciso, né? É o que acontece. Você também não pode, ele tem que estar no lugar certo na hora certa. Uhum. Você tem que buscar o relaxamento, mas sem ser disperso, não sei, acho que seria uma palavra, displicente. Entendi. É porque talvez você já tenha, provavelmente você já tenha escutado isso também, mas eu já escutei algumas vezes quando eu estava tocando um trecho mais técnico, assim, escutei que meu braço tava mole ou estava lento. E aí, às vezes, nessa intenção de tocar com o braço mais rápido, passava do ponto. Então, eu não sei, você acha que seria mais uma questão de precisão ao invés de velocidade, de mais rápido? Com certeza, braço mole acho que não existe. Não existe e você não tá com a posição certa na hora certa.
Porque o seu braço tem que estar relaxado, o seu corpo tem que estar relaxado para fluir, para você conseguir tocar bem. Não adianta, você não vai ver alguém que toca bem todo tenso, porque a gente precisa do ar e do corpo para tocar. Então é isso, eu acho que quando fala que o seu braço está mole é porque você não está na posição certa, na hora certa. E aí você acaba fazendo um pouco de glissando, porque você tem que parar. Mas não é. Aham, entendi. Interessante. Bom, amigos, então acho que é isso. Acho que essa entrevista foi bastante esclarecedora para todos vocês. Apesar de eu conhecer o Eduardo já há muito tempo, teve muita coisa aqui que a gente falou que foi interessante para mim também e eu imagino que tenha sido interessante para vocês. Então quero agradecer meu grande amigo Buá, para os mais íntimos, né? Buazito, muito obrigado. Quero convidar vocês também para conhecerem a minha página nova que eu estou lançando aqui para vocês, que é o tromboneonline.com.br e também tem um canal no YouTube, Trombone Online. Então vocês podem dar uma checada lá na página, checar o canal, a minha página também no Facebook, Trombone Online. Vocês vão poder ver materiais sobre audição, sobre preparação para concursos e tudo que for a respeito do trombone, ok? Um abraço, até a próxima! Bom, amigos, então acho que é isso. O Eduardo... É difícil, né? Tá gravando aí? Ah, muito bem. Está gravando. Fala, metaleiro, beleza? Aqui é Carlos Freitas. Não pode mandar isso pra mim. Cuidado que vai pro making off, hein? Agora Opa, vai. desculpa, eu tenho um transtorno de personalidade.